Estamos de volta com o Semana Esportes aqui pela TV Semana. Lembrando que no semana.tv você assiste a nossa programação em tempo real. Bom, não deu para comentar no bloco anterior, rapidinho. Vitória do Flamengo, 3-0 nos 90 minutos, como nós dissemos, e 3-2 nos pênaltis, né? Resultado surpreendente até certo ponto, né, Jorginho? E o Luxemburgo, que para muitos já estava enterrado, né, como treinador de futebol, né, aquele treinador de ponta do futebol brasileiro, está aí ressurgindo novamente, né? Tirou o Flamengo em poucas semanas, né, daquela situação desastrosa que era a última colocação no Brasileiro, já está bem colocado no Brasileiro e já classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Com isso, né, ganha o Flamengo, Luxemburgo volta a aparecer para o cenário, né, do futebol brasileiro e parabéns, né, para essa grande nação rubro-negra, né, em todo o país. E parabéns especial para o nosso grande amigo Adriano Ângelo, né, flamenguista, meu amigo Adriano, apaixonado. Grande rubro-negro, né? E o João Paulo também, meu amigo João Paulo Cenourinha, que também morre pelo paixão pelo Flamengo. O Heitor rubro-negro. Marcelo Vitor, Para. cravou no Twitter lá. Se nós for falar de Flamengo aqui, nós vamos ficar 50 milhões de anos. Tem que mandar abraço também para os nossos amigos rubro-negros. É a maior rubro-negros, torcida né? do mundo, né? O Marcelo cravou lá no Twitter. Flamengo vence por 3-0 e ganha nos pênaltis, né? Mas você tem que parar de homenagear. Você não sabe, você esquece de grandes como o nosso Christian. Nossa, meu afilhado de casamento. Então pronto, garoto. Toca o pau no burro. Bom, André, algo a falar sobre o Claro. rubro-negro, essa classificação sofrida, mas marcante na noite de ontem? Que é o futebol, surpreendente né? até certo ponto. O que é o futebol? Para um jogo, falta maturidade em saber administrar a vantagem. Para outro, quer buscar só empate ou assegurar o resultado, está aí a resposta. Quando se defende demais, toma demais. Foi o que aconteceu com o Curitiba ontem. Segurar o Flamengo no Maracanã é qualquer torcida. E outra coisa, né, o Vanderlei? Você foi bem claro na entrevista lá em São Paulo, a Minto lá no Paraná, que não está muito interessado com o Brasil. Depois da vitória espetacular, não desmerecendo a vitória do Flamengo, né? Mereceu ganhar, jogou para ganhar, mas depois do jogo está lá comemorando. Porque ele O Vanderlei, ele é oportunista demais, né? Só o cara de casa não tem que entender o que eu estou falando. Como é que você fala que não tinha interesse e agora está comemorando aí? Então, parabéns aos jogadores do Flamengo que honraram a camisa pela tradição do clube e não deram muita ideia para o Vanderlei Luxemburgo. Isso é pensar em brasileiro, não. Eu comentei isso ontem, lembra, né, Jorge? Houve realmente esse planejamento do Luxemburgo Eles ficaram priorizando o campeonato 5 brasileiro. reserva. Mas os jogadores, quando entram em campo, eles entram para vencer. Ali, só. além da camisa do Flamengo, tem o seu lado pessoal, né? Léo, tem o lado, tem a questão profissional e tem o dinheiro, né, meu amigo? Então, muito bem. Eu sempre vou falar nisso. Atrás da tixa, o pessoal vai em cima mesmo e come grama se for necessário. E o Vanderlei é muito oportunista. Se fosse eliminado, ele diria, não, a gente está priorizando o Campeonato Brasileiro. Como se classificou, agora ele vai dar sequência nas duas competições. Bom, e por falar em Copa do Brasil, o Grêmio foi excluído da competição após ser julgado por injúrias raciais, né? Julgado por ofensas de torcedores contra o goleiro santista, o Aranha. O Clube Gaúcho ainda pode recorrer ao pleno do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O árbitro que não relatou em súmula levou um gancho de 45 dias. Ele teve a discrepância de não relatar na súmula o ocorrido, né? E o Grêmio está excluído da Copa do Brasil. A decisão ocorreu somente após esse julgamento realizado na tarde desta quarta-feira. Detalhe, hein? O Grêmio está excluído, mas também é um posicionamento que demonstra uma penalização, obviamente, mas de oportunismo também, porque o Grêmio perdeu por 2-0 em casa para o Santos, teria que vencer por 3-0 na Vila Belmiro e, a meu ver, virtualmente eliminado da Copa do Brasil. Aí fica fácil, está canetada, né? Já está uma coisa fácil, próxima de acontecer, e aí o STJD, para dizer que puniu realmente, né? Acabou excluindo o Grêmio da competição. Não sei se vão recorrer a essa altura da competição, mas enfim, foi essa a decisão tomada. Eu acredito que o Grêmio vai recorrer, porque ele foi punido em primeira instância, e ele vai recorrer mais por uma questão moral, né? Porque ele já estava virtualmente fora da Copa do Brasil, mas tem a questão moral. É lamentável que se vê fatos dessa natureza. No meu entendimento, o Grêmio foi punido com muito rigor, porque o mundo inteiro assistiu pela televisão ao vivo o goleiro do Santos denunciando e mostrando as pessoas lá na arquibancada, eram umas 5 pessoas que estavam com aqueles atos horrorosos ali contra ele, porque
não foi ali naquele exato momento e prendesse aqueles vândalos que ali estavam, aquelas atitudes racistas, prendesse e tirasse do estádio, que fizesse cumprir a lei em cima deles. Não, deixou que eles ali ficassem, que dali eles fossem embora e depois vem punir o Grêmio. O que o Grêmio tem a ver com isso? Quantos milhões de torcedores o Grêmio tem que nem lá no estádio estavam? Quantos mil torcedores que estavam lá no estádio que não participou daquilo? Agora, vá punir a maioria em detrimento da minoria? Então, no meu entendimento, foi identificado os torcedores que teve aquela atitude racista, então eles têm que pagar por esses erros. Abre aí, eu vou estender um pouquinho esse comentário, abre-se aí um precedente, que eu tenho muito medo de que da agora para frente as coisas possam acontecer mais ainda nos estádios. Por quê? Pune-se o clube por causa de 5 ou 6. Aí eu te pergunto, o Cruzeiro hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos que vá lá um atleticano lá uniformizado de Cruzeiro e ganhe até um dinheiro aí, uns 100 mil reais, porque quanto não vale um título? Para xingar um jogador, depois o Cruzeiro vai ser excluído do Campeonato Brasileiro, de uma liderança do brasileiro. Um Cruzeiro que tem um título hoje praticamente garantido. E quem vai dizer que a justiça comum vai agradar a nós brasileiros punindo aquela moça da forma que nós pensamos? Porque nós pensamos de um jeito, as leis são de outros. A pena máxima daquela moça é 3 anos. Patrícia. Ela não vai, se ela tomar a pena máxima é 3 anos, ela não vai para as grades, porque ela não ficou concluído que ela é racista, ela cometeu uma injúria racial. Aí o Grêmio paga, a entidade paga, o réu mesmo, principal, que é aquele que cometeu o crime, vai ficar rindo de todo mundo. Então, tenho muito medo de que essa punição ao Grêmio aí abra precedentes para que as coisas voltem a acontecer com mais frequência ainda no Campeonato Brasileiro. Muito bem, André. Você falou tudo, viu, Jorge? Eu estava bem pensando nisso ontem em casa, sobre essa possibilidade de um torcedor do time adversário infiltrar no meio da torcida, né? No caso aí, que você citou aí, e fazer esse ato. Agora, fala o parágrafo no código do torcedor, no estatuto do torcedor, que diz: se o torcedor faz um ato pessoal contra o clube ou o time adversário, não responsabiliza o clube por aquele ato. E aí, isso aí não prevalece? Entendeu? Então, se o Grêmio recorrer, o que vai acontecer? Pode paralisar a Copa do Brasil. Pois é. O confronto dele com o Santos está indefinido. Né? Essa deixa, inclusive ontem até pesquisei na internet, porque quando saiu a punição do Grêmio, a defesa falou que ia recorrer em cima desse ato do Estatuto do Torcedor. Há um precedente sobre isso. Agora, minha maior preocupação, que isso aí vai virar moda, se virar moda, né? Eu acredito, espero que tenha um basta nisso, realmente acontecer e filtrar em cima do aguardar para ver. É aguardar para ver. Bom, é o seguinte, falando agora de um amistoso que foi realizado ontem, entre duas excepcionais seleções, simplesmente as seleções que fizeram a final da Copa do Mundo de 2014, a Argentina e a Alemanha voltaram a campo, dessa vez para realizar um amistoso. E os argentinos colocaram água no chope dos alemães, né? Regidos aí por Di Maria. A Argentina acabou vencendo essa revanche, entre aspas, lá na Alemanha, né? Com o reforço do Manchester United em noite de Metz, né? Albiceleste chega a abrir 4 gols de vantagem ao longo do jogo e vai bem na estreia do técnico Tata Martino, né? Se inspirou no Messi, o Di Maria, já que o Messi não estava em campo nesse amistoso. Não foi exatamente uma revanche, a gente vai ver os gols aí, mas a Argentina colocou água no chope da festa alemã. Pouco menos de 2 meses após decidirem a Copa do Mundo do Maracanã, argentinos e alemães voltaram a se enfrentar e dessa vez, porém, né, os argentinos levaram a melhor. Né? Em Düsseldorf, venceu a Argentina por 4-2, né, os campeões mundiais, e de certa forma esvaziou a bonita festa de 50 mil torcedores alemães que estavam no estádio. Regidos por Di Maria, que deixou sua marca, Agüero, né, que também fez um gol, belíssimo gol por sinal, Lamela e Fede Fernandes
marcaram para os visitantes e a Alemanha descontou com o Schürrle e o Götze. O Götze fez o gol da final da Copa do Mundo, né? E o Schürrle, para quem não se lembra, é aquele que fez o 7º gol no Brasil, 7-1 Brasil e Alemanha. Portanto, aliás, fez o 6º também, fez o 6º e o 7º. Portanto, 4 para a Argentina, 2 para a Alemanha, né? A Argentina jogando futebol de primeira categoria, não sei se é impressão minha, mas a Argentina, sem o Messi, parece que joga melhor, né, Jorginho? Time solto, envolvente, tocando bem a bola. Tá certo que a Alemanha estava, como diz o André, com o time misto, né? O Khedira está machucado, o Boateng está machucado, não jogou, né? O Ozil também não jogou, o Lan aposentou, o Klose aposentou, o Schweinsteiger está machucado, mas enfim, meio time titular estava em campo e é a Alemanha, né? São os campeões mundiais da atualidade que foram surpreendidos e tomaram aí até certo ponto esse sapeca dos vice-campeões. Não é revanche, não valia a Copa do Mundo, não valia a taça, mas de qualquer forma a faixa, ó, tá carimbada. Ué, então é o seguinte, realmente, você falou aí, a Alemanha vem toda praticamente aí com umas meninadas novas aí para se lançar, pensando já no próximo Mundial, Jorge. Inclusive, alguns garotos estavam no banco de reserva lá, que foram campeão do Júnior, já estavam no banco de reserva. Agora, nós tinha citado ontem que o Di Maria queria mostrar serviço, né, Jorge? Nós não somos profetas, mas é a realidade do futebol. Jogou muita bola ontem. De 4 gols, um foi dele e 3 passos foi dele. Exatamente. Se fosse no Cartola, no Campeonato Brasileiro, ele arrebentava. E outra coisa também, dos 4 gols, 3 pelo lado esquerdo da Alemanha. Pelo amor de Deus. O segundo gol foi pintura, né? Pois é. Jogada bem trabalhada e o Se faltou titular na Alemanha, faltou titular na Argentina faltou o também, Messi, inclusive o Messi, né? Só ele, né? Um mistão mas de um muito lado, pouco. outro mistão do outro. Mas me apareceu um grande psicólogo alemão, grande que eu não sei nem se ele é grande mesmo, porque eu não sei quantos metros ele tem, certo? Que me vem... É psicólogo alemão. Ainda bem que eu não te conheço, não quero te conhecer, você também não me conhece. Que foi dito, e senhor? não vai querer também me conhecer. E o fracasso do jogo da Alemanha ontem foi porque a Alemanha estava num depressão, os jogadores alemães estavam vivendo um momento de depressão pós-Copa. Psicólogo alemão, um momento de depressão pós-Copa. Com essa aí, eu calo. É psicólogo alemão. Não, eu até coloquei lá no Facebook um comentáriozinho, o seguinte, calo. eu coloquei um comentáriozinho no Facebook na minha conta lá ontem, é o seguinte, agora os teóricos, né, os ditos entendidos de futebol, aí, os estudiosos, desses analistas que falam um monte de asneira, tem muita gente boa, mas tem muita gente que fala asneira. Agora eles vão ficar o seguinte, discutindo, quebrando cabeça para entender o que houve. Será que em 53 dias a Argentina revolucionou o futebol a ponto de golear a Alemanha, que tem projetos, estrutura e tudo isso foi exaltado aí na Copa do Mundo? Mas vamos fazer um intervalo, porque o nosso tempo já se esgotou, e na volta a gente fala desse assunto e de outros assuntos mais que envolvem o esporte, além, claro, de destacar a vitória do Cruzeiro. Cruzeiro 2-1 na equipe do Santa Rita, e o Cruzeiro só carimbou o passaporte, mais do que já carimbado, né? Já estava mais do que garantido na outra fase, mas enfim, a equipe celeste, poupando alguns titulares, voltou a vencer. Depois do intervalo, a gente destaca então.